Olá! Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 16 do livro Mente Absorvente, de Maria Montessori. O título desse capítulo é Do Criador Inconsciente ao Trabalhador Consciente. O capítulo trata especialmente da transição que existe entre a primeira fase da primeira infância, entre 0 e 3 anos, e a segunda fase da primeira infância, entre 3 e 6 anos. Essa separação que ocorre aos 3 anos, a diferença, a mudança que ocorre aos 3 anos, é tema das 6 páginas desse capítulo. É um capítulo bastante curto do livro Mente Absorvente. Esta é a minha edição do livro Mente Absorvente. A edição está em inglês, então a numeração das páginas pode diferir um pouco da numeração da sua edição em português. A edição em português está completamente escaneada e disponível em PDF no grupo Montessori para Mamães, no Facebook. Não é uma divulgação oficial, então eu peço que você não envie para os seus amigos e não disponibilize na sua página pessoal. Esse documento deve permanecer no nosso grupo para que sirva somente como ferramenta de estudo para o Círculo de Estudos em Montessori. A nossa discussão será rápida porque nós estamos agora no novo modelo do Círculo de Estudos em Montessori. E estamos fazendo da seguinte forma: um vídeo é colocado online no YouTube semanalmente e esse vídeo pode ser assistido por você a qualquer momento. Você pode vê-lo no celular, no seu tablet, no seu computador, e nós vamos discutir na quinta-feira, às 8 horas da noite, nos comentários no YouTube, embaixo deste vídeo, aqui embaixo ou aqui ao lado, e nós vamos discutir também no grupo Montessori para Mamães no Facebook. Então, você pode assistir este vídeo quantas vezes quiser, e aí na quinta-feira, às 8 horas, nós vamos discutir. Fique atento para estar sempre a par do último vídeo, para que você não assista o da semana passada, achando que é o dessa semana e etc. Procure ver na página na minha página no YouTube, youtube.com/Gabriel M. Salomão, qual é o último vídeo disponível, chamado Círculo de Estudos em Montessori e um número. O primeiro tema tratado por Montessori no capítulo 16 do livro Mente Absorvente é o embrião espiritual. Embrião espiritual é o nome que Montessori dá para o desenvolvimento, para a principal ferramenta de desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos. Ela diz que existe um desenvolvimento do embrião intrauterino que não depende da vontade deste embrião. Ele vai se desenvolver. É algo que está inscrito nas suas células e vai acontecer. Não depende do seu esforço, não depende da sua vontade. E para Montessori, quando a criança nasce até os seus 3 anos de idade, existe um paralelo. A criança continua a se desenvolver segundo um plano de desenvolvimento que lhe é oculto. Ela não sabe que aquele plano existe, nós em geral também não sabemos, e no entanto este plano guia o seu desenvolvimento. A gente pode chamar de guia interno, né, este plano que existe dentro da criança. E então, ela aprende a linguagem, ela aprende a falar, ela aprende a pegar. Todas aquelas habilidades que são desenvolvidas nos primeiros 3 anos de vida são desenvolvidas de forma inconsciente. A criança não sabe que as está desenvolvendo e, no entanto, se esforça de forma inconsciente e nós até poderíamos dizer, com alguma margem aí de interpretação, de forma involuntária. Então, Montessori diz que existe a primeira fase do desenvolvimento embriológico e a segunda fase desse desenvolvimento, que seria de um embrião espiritual ou de um embrião psíquico. Para Montessori, a fase que se estende do 0 aos 3 anos é uma fase esquecida da vida. Nós não só não lembramos que a criança nessa idade existe, nós não consideramos a criança nessa idade como um cidadão do mundo, né? Então não são pensados os direitos dessa criança, por exemplo, né? E da mesma forma, nós nos esquecemos dessa idade. Nós esquecemos que essa idade existiu. Um dos exemplos mais flagrantes de como a infância é esquecida, é uma fase esquecida da vida, está na linha de ônibus da cidade de São Paulo. As linhas de ônibus da cidade de São Paulo, em sua maioria, os ônibus grandes,
tem uma catraca para se passar da parte da frente para a parte de trás, onde ficam os passageiros, né? E essa catraca não é aquela de 3 canos. Ela é uma catraca que tem braços, né? Ela tem asas, vamos dizer assim. E essa asa se estende desde a uma altura que fica na cintura dos passageiros até quase o chão. E está escrito em todos os ônibus que crianças de até 4 anos, se eu não estou enganado, não pagam passagem. Então, essas crianças podem passar pela catraca sem pagar a passagem. No entanto, elas não conseguem passar por cima da catraca, porque a catraca é muito alta. E para passar por baixo da catraca, elas têm que se deitar no chão sujo do ônibus e se arrastar no chão, né? Então, quando nós andamos de ônibus, a gente vê essa cena repetidamente. A criança entra, e aí para passar por essa catraca, ela tem que se deitar no chão e se puxar, arrastando-se no chão, por baixo da catraca. Então, é, de fato, uma fase esquecida da vida. São crianças, são pessoas que não são consideradas cidadãs da cidade por serem muito pequenas, por não conseguirem se expressar ou lutar pelos seus direitos. Então, essa seria uma das nossas responsabilidades como adultos estudiosos da infância. Ajudar a criança e lutar pelos direitos da criança, né? Isso Montessori não diz, mas entra muito bem nessa questão da fase esquecida da vida. E aí Montessori vai dizer que o desenvolvimento da criança não se dá todo de uma vez e todo junto. A criança não se desenvolve toda de uma vez. Então ela não aprende a falar, a pegar, a andar, tudo no mesmo ritmo, tudo ao mesmo tempo. Cada parte da criança se desenvolve separadamente. Então a fala não depende da mão para se desenvolver. A fala se desenvolve numa direção, a mão se desenvolve noutra. E aí, lá na frente, esses desenvolvimentos vão se unir para propósitos comuns. Então a criança, lá na frente, vai aprender a dizer, com licença, posso pegar o sal? E aí ela vai pegar sozinha. Lá na frente, os desenvolvimentos da criança se unem, mas eles acontecem de forma separada. E durante esses 3 primeiros anos. Aos 3 anos, para Montessori, por volta dos 3 anos, surge a consciência da criança. Aos 3 anos, a criança se torna consciente de si, consciente de sua existência no mundo. E porque há essa consciência, existe a união dos diversos aspectos do desenvolvimento, e Montessori diz que então a personalidade se torna una, né? Se torna unificada, se torna uma só. A partir dos 3 anos, a forma de desenvolvimento das capacidades da criança muda. Até os 3, ela está criando. Ela cria a fala, ela cria o caminhar, ela cria o movimento da mão. Ela não tem e passa a ter. É um trabalho de criação. Dos 3 aos 6 e dos 6 em diante, é um trabalho de desenvolvimento. As capacidades necessárias já foram criadas, elas já existem, elas já brotaram. Agora é uma questão de desenvolvimento. Dá para fazer um paralelo com, por exemplo, as plantas, quando nós pensamos na experiência do feijão, né? No plantar o feijão no algodãozinho. Quando você tem só o feijão, no saco do feijão, ele não existe uma planta, é só o grão. Quando nós colocamos esse grão em um ambiente adaptado para ele e o tratamos da forma adequada, uma planta é criada, uma planta brota lá de dentro. Ela já estava escrita no código genético, vamos dizer, desse feijão. Mas ela não havia se manifestado. Quando nós colocamos o feijão num ambiente propício, essa planta se cria. No entanto, depois de um determinado tamanho, depois que as primeiras folhas já apareceram, que o broto se desenvolveu um pouco, que há as primeiras raízes, nada mais muda. Aí é só uma questão de desenvolvimento. Essa planta vai se desenvolver até que ela novamente crie os novos feijões, né? Passe pelo processo de concepção, vamos dizer assim, né? Então, existe essa diferença entre 0 e 3 anos, quando há a criação das capacidades da criança, e de 3 a 6 anos, ou de 3 anos em diante, quando há o desenvolvimento dessas mesmas capacidades. Montessori compara esse momento de transição dos 3 anos àquela ideia da aletheia do grego, né? Que é a ideia de que nós passamos pelo rio Lete, que nos faria esquecer tudo, né? É chamado de rio do esquecimento na tradição grega. Nós entraríamos nesse rio
antes de nascer e esqueceríamos de tudo aquilo que aconteceu conosco antes do nascimento. Essa é uma das teorias mitológicas gregas. A Montessori compara a transição do momento dos 3 anos a esse rio. Porque tudo aquilo que acontece antes dos 3 anos, ou nós não lembramos, ou nós temos imensa dificuldade em lembrar. E aquilo que aconteceu antes dos 2 anos, nós realmente não conseguimos lembrar, né? Alguns psicanalistas até conseguem nos levar a estes momentos de primeira infância, mas é extremamente difícil se chegar mais cedo do que os 2 anos de idade. Então, para Montessori, existe um rio do esquecimento pelo qual a criança passa aos 3 anos de idade. Seria interessante nós observarmos se existe no desenvolvimento cerebral alguma alteração que leve de fato ao esquecimento desses primeiros anos. Eu não consegui pesquisar até o momento, mas se alguém tiver a possibilidade, seria bastante interessante que pesquisasse para quinta-feira na nossa discussão. Enriqueceria muitíssimo a nossa discussão um ponto de vista sobre o desenvolvimento neurológico que mostrasse se por volta dos 3 anos existe uma mudança tal no cérebro que a criança passe a não lembrar daquilo que aconteceu antes. E aí, a Montessori diz que quando a criança chega aos 3 anos, ela pode se defender. Isso é muito interessante. Esses dias ocorreu uma discussão de algumas mães sobre os Terrible Twos. Terrible Twos é uma fase da criança, em português nós traduziríamos como terríveis 2. Que são os terríveis 2 anos de idade, quando a criança está muito rebelde. Para Montessori, ela não fala, é claro, em Terrible Twos, ela jamais usaria o termo terríveis 2. No entanto, esse fenômeno é completamente compreensível. O que ela nos diz é, aos 3 anos a criança está preparada para se defender. Fazendo uma pesquisa rápida na internet sobre os Terrible Twos, eu pude encontrar algumas observações de psicólogos e psiquiatras dizendo que o que acontece entre os 2 e os 3 anos é que a criança começa a desenvolver a sua necessidade de independência. Mas ainda é uma independência imatura. Então a criança tem dificuldade de lidar com essa independência e os pais, via de regra, têm ainda muito mais dificuldade do que a criança. São pais, nós já conversamos várias vezes, que não permitem que a criança seja livre, que a criança seja independente, que ela busque por si mesma, que ela erre por si mesma. São pais que não preparam um ambiente para que a criança consiga libertar-se, vamos dizer. Então, a criança, aos 2 anos, ou entre os 2 e os 3 anos, tem esse momento extremamente complicado de querer ser livre, querer ser independente e não ter permissão para sê-lo, ou não ter uma estrutura que permita a ela ser independente. E aí acontecem os tantrums, os escândalos, nós diríamos em português, entre os 2 e os 3 anos de idade, que são muito complicados, que são muito longos, que são muito pesados, muito intensos, porque é uma vontade vital, é uma necessidade vital da criança conseguir se desenvolver, conseguir ser independente. E nós precisamos dar os meios, o ambiente e a permissão para que ela seja independente e livre. Então, se nós conseguirmos montar esse ambiente para a criança, os Terrible Twos não acontecerão, ou acontecerão muito, muito pouco. Porque nós realmente vamos desejar que a criança seja livre, vamos ajudá-la a ser livre e vamos dar estrutura suficiente para que ela seja livre. E aí, não tem risco. Se isso acontece, não tem risco. A criança passa pela transição de 2 ou 3 anos de idade sem ter aqueles escândalos que aterrorizam os pais quando a criança chega nos seus 2 anos, 2 anos e meio. Eu achei que era um ponto interessante de se trazer. Montessori não usa o termo, mas ela fala muito claramente que aos 3 anos a criança está pronta para se defender. Então, os Terrible Twos, na verdade, são o ensaio da defesa da criança contra a tirania do adulto. Na verdade é isso. O adulto é um tirano que impede o desenvolvimento da criança e ela luta para que esse desenvolvimento seja possível. E aí Montessori vai continuar para dizer que aos 3 anos as funções já estão bastante desenvolvidas. A criança já consegue andar, falar, pegar. Ela já consegue ter as funções do seu corpo bastante desenvolvidas. E aí ela vai começar a tentar usar essas funções para dominar o ambiente. É o próximo passo, né? Desenvolver as funções é um primeiro momento, e usar essas funções para dominar o ambiente exterior a ela, para conseguir
explorar e utilizar o ambiente exterior a ela, é o segundo passo. Então, depois das funções desenvolvidas, a criança quer utilizá-las. Ela já consegue, já absorveu muito do mundo, né? Já consegue absorver com muita eficiência, e agora ela já pode agir e melhorar. Sobre a melhora, existe uma passagem no livro que merece ser lida. De agora até o final da nossa discussão, haverá uma série de passagens que merecem ser lidas e eu as lerei. Traduzindo direto do inglês, então fica um pouco esquisito, mas eu as lerei porque são bastante interessantes. A Montessori diz que a criança luta por essa melhora e que a linguagem é um exemplo muito claro, porque o seu desenvolvimento espontâneo não vai só até os 3 anos, mas continua até os 5 ou 6. Né? A linguagem já existia desde que a criança tinha 2 anos, 2 anos e meio, e aos 2 anos e meio ou 3 estava completa. A criança não só conseguia formar palavras, mas usar as sentenças de forma gramaticalmente correta. Mas ainda existe uma sensibilidade especial, uma sensibilidade para a língua, como nós dizemos, que continua pedindo à criança que corrija a sua pronúncia, que faça a sua pronúncia ficar cada vez mais perfeita e, acima de tudo, enriquecer o seu repertório de palavras. Então, a linguagem em si já estava desenvolvida, já estava pronta. Mas a criança continua melhorando essa linguagem até os 6 anos de idade. E ela passa a usar essa linguagem para explorar, conhecer e dominar o mundo que a rodeia. A absorção a partir dos 3 anos não é mais passiva. A criança no começo é muito passiva, ela quando nasce é muito inerte, ela basicamente olha e escuta. Com o tempo ela passa a pegar também. Quando a criança chega aos 3 anos, ela já trabalha. Ela vai ao mundo com sede. Ela já quer modificar. Então ela empilha, ela bate, ela provoca sons. Ela tenta modificar o mundo à sua volta. E aí a absorção se dá por meio da experiência. Aí a Montessori fala sobre a idade do brincar. Né? Isso está na minha página 168. Ela diz que na Europa e na América se considera que a criança aos 3 anos está na idade maravilhosa da brincadeira. Mas não é real para Montessori. Para Montessori, aquilo que a criança faz para se desenvolver não é brincar. Brincar, chamar isso de brincar, é subestimar a importância e a seriedade do trabalho desenvolvido pela criança. Ela diz que nessa idade, por volta dos 3 anos, a criança necessita tocar e pegar todo tipo de coisa. E, no entanto, pouquíssimos artigos reais são colocados à sua disposição. A maior parte do que elas podem ver está escondido e é proibido de ser tocado. Há somente uma substância com a qual as crianças podem brincar livremente, a areia. Né? E isso ainda é verdade hoje. Quando nós pensamos nas caixas de areia, nas caixas de farinha, nessas formas de se dar brinquedos menos industrializados para a criança, a areia é aquilo que é permitido para a criança. A areia, e aí Montessori vai dizer em seguida, a água é permitida de vez em quando, mas não muita, porque a criança pode se molhar e a água misturada com a areia vira uma bagunça. E que os adultos não gostam de reparar as consequências dessa bagunça. Então, Montessori vai nos dizer algo fantástico. Nós enchemos as crianças de brinquedo para não permitir que ela tenha acesso ao mundo real. Porque dar acesso ao mundo real dá muito mais trabalho. Então, nós vamos dando brinquedos como forma, na verdade, de obstáculos ao desenvolvimento da criança. Naqueles países, diz a Montessori, onde a indústria de fabricação de brinquedos é menos avançada, você encontrará crianças com gostos muito diferentes. Crianças que não gostam de brinquedos, segundo ela. Elas são também mais tranquilas, mais sensíveis e são felizes. Então, nós temos aqui uma discussão muito importante. Né? Muita gente fala sobre o brincar em Montessori. Não existe. Ponto. Não existe brincar em Montessori. Existem brincadeiras de inspiração montessoriana, ok.
Brincadeiras que aproveitam os períodos sensíveis da criança, brincadeiras que são sensoriais, brincadeiras que trabalham com uma série de princípios descobertos por Maria Montessori, mas não são brincadeiras montessorianas, porque dentro de Montessori não existe um espaço para brincadeira. Nós compreendemos as necessidades da criança como necessidades de trabalho. E isso é muito diferente. Porque se é uma necessidade de trabalho, então existe um propósito interno à criança definido para cada atividade. E aí é muito importante observar essa criança para ver qual é o tipo de tarefa, o tipo de trabalho que ela está buscando e então provê-la com esta forma de atividade. Porque se nós não observarmos a criança, se nós considerarmos que é tudo só brincadeira, tanto faz aquilo que nós vamos dar a ela. Pode ser areia, pode ser um gira-gira, pode ser um carrinho de brinquedo. Se nós consideramos que a criança precisa de trabalho, então aí nós temos que observar o desenvolvimento da criança para dar o trabalho adequado. É por isso que é muito importante fazer uma distinção muito clara entre brincadeira e trabalho. É realmente relevante e Montessori insiste nesse ponto. Por isso tomou um tempo da nossa discussão, porque é um ponto sobre o qual ocorrem muitas má concepções. As pessoas não compreendem prontamente isso em Montessori, porque é diferente de quase todas ou todas as outras linhas pedagógicas. É uma compreensão diferente da natureza da infância. A ausência do brincar. Né? Então isso precisa ser muito bem explicado. E esse capítulo, essa passagem especialmente, explica isso muito bem. Existe também um artigo da Angeline Lillard, que é a mesma autora do livro Montessori, The Science Behind the Genius. O artigo se chama Montessori and Playful Learning, ou alguma coisa assim. Playful Learning and Montessori. O aprendizado pela brincadeira e o método Montessori. Vale a pena dar uma lida, ele está disponível em PDF na internet. É só procurar no Google. E aí Montessori continua tratando um pouco sobre a brincadeira, e aí em seguida ela vai dizer que a adaptação do ambiente e dar coisas do mundo real para a criança, hoje em dia parecem coisas muito óbvias. E aí ela fala: mas quando eu primeiro propus a ideia, as pessoas ficaram impressionadíssimas. Quando eu e os meus colegas preparamos para as crianças de 3 a 6 um mundo com mobília de seu tamanho, para que elas pudessem viver nele, como se ele fosse sua própria casa, como se ele fosse seu próprio lar, na verdade, as pessoas encontraram nisso algo absolutamente maravilhoso. E depois ela continua para dizer que essas coisas foram consideradas como maravilhosas inovações no campo das ideias educacionais. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui para nos lembrar que se hoje em dia nós temos pias baixinhas nos banheiros públicos, nos banheiros de shopping e de restaurante, se nós temos cadeiras baixinhas em ambientes públicos e mesas baixas, se nós temos coisas adaptadas à criança, mesmo, né, não brinquedos, mas um mundo que é minimamente adaptado à criança, se nós temos, por exemplo, no pediatra, uma maca mais baixa ou uma escada com a qual a criança pode subir independentemente até a maca, tudo isso se deve a Montessori. Tudo isso se deve às inovações que Montessori introduziu no campo educacional. Ela não foi a primeira a usar uma mobília baixa, já haviam usado antes dela. Mas ela é a primeira a usar isso com muita propriedade, dando liberdade para as crianças e a tornar aquilo tão maravilhoso que aquilo pudesse ser divulgado e pudesse maravilhar o mundo todo. Então, Montessori, nesse sentido, é uma educadora revolucionária. Ela revoluciona não a educação, não somente, né, a educação, ela revoluciona a educação também. Mas ela revoluciona a forma de se compreender a criança. A tal ponto que hoje, em tudo que é banheiro de locais públicos, nós encontramos uma pia mais baixa para as crianças poderem lavar as próprias mãos. Ainda não é suficiente, precisamos de mais pias baixas. Mas se isso existe, é graças a Maria Montessori. Aí ela cita o John Dewey. Eu conheço muito pouco sobre ele, então eu não vou ousar falar sobre ele, mas eu acho interessante porque o comentário que ela faz sobre ele é elogioso. Deem uma olhada no final do capítulo, vocês encontrarão o comentário lá. É um comentário elogioso. E é muito legal
ver um educador revolucionário elogiando outro educador revolucionário. Isso dá um prazer muito grande a qualquer leitor e é de uma generosidade considerável por parte de qualquer um dessas grandes mentes da educação. Aí, no final do capítulo, a Montessori vai voltar a dizer que a criança é o cidadão esquecido. E aí ela termina o capítulo. No final do capítulo, a Montessori vai falar sobre a natureza da criança. Então eu vou ler aqui o nosso final, e em cima desse final a gente faz mais uma discussão rápida e termina o Círculo de Estudos em Montessori. Aqui. A alegria não é o único objetivo da educação. Ela está nesse parágrafo falando que o resultado da adaptação da primeira escola montessoriana, da primeira casa de crianças, não foi só a alegria, mas o desenvolvimento completo do ser humano. E aí ela diz que a felicidade não é o único objetivo da educação. O homem deve ser independente em seus poderes e em seu caráter, capaz de trabalhar e melhorar a sua maestria, o seu domínio, sobre tudo aquilo que depende dele. Essa foi a luz na qual as crianças se revelaram para nós. Uma vez que a consciência nasce e começa a tomar controle da criança. Então, é muito interessante. A primeira escola da Montessori era para criança de 3 a 6 anos. Ela pegou justamente essa transição, né? E ela considera que, uma vez que a consciência brota, o homem se desenvolve plenamente se deixado em um ambiente de liberdade e de independência, onde ele tenha especialmente liberdade e independência de melhorar a si mesmo o tempo todo. Eu acho que essa é a grande mensagem desse capítulo, né? A permissão de se melhorar e de ser independente o tempo todo. Isso resumiria o nosso capítulo. Talvez resuma todo o método Montessori. A ajuda à vida é a ajuda à independência. Mas para esse capítulo especialmente, eu acho que nós temos de lembrar aí de 3 coisas. Não nos tornarmos um obstáculo ao desenvolvimento da criança. Permitirmos, por meio da adequação do ambiente, a adequação do adulto, que ela se desenvolva plenamente. E conhecermos e espalharmos o conhecimento sobre a criança de forma que ela deixe de ser o cidadão esquecido. É isso. Até quinta-feira, até a discussão sobre esse vídeo no YouTube, nos comentários aqui embaixo, ou no Montessori para Mamães no Facebook. Muito obrigado.